Atos capítulo 28. Essa palavra aqui, ela vai nos levar a entender uma coisa: o quanto as pessoas podem mudar de opinião ao seu respeito. Ao seu respeito. Se você obtiver sucesso no que você está fazendo, talvez as pessoas acreditem mais em você. Lá no livro de Provérbios, não precisa você abrir lá, que eu vou voltar aí correndo. O Provérbios 19:4 diz: as riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Quando a coisa está feia, até o próprio amigo deixa a pessoa. Por isso que a gente não precisamos de 1 milhão de amigos, a gente precisa de Deus. O Roberto Carlos disse que queria 1 milhão de amigos, a gente precisa de Deus. E Deus vai colocar as pessoas certas no nosso caminho, no momento certo. Não é que você tem que ser inimigo, você tem que ser agradável com todo mundo, mas sua confiança em Deus. Mas o que eu quero dizer não é isso. Como ele falou aqui, as riquezas, ela atrai amigos. Por que atrai? Porque as pessoas veem o sucesso da pessoa, a fama, e acaba se atraindo. Só que essa mesma pessoa, se ela tiver uma queda, ela pode perder aquelas amizades, porque elas estão findadas só no que ela tem, só no sucesso dela. O que eu quero dizer é que é muito fácil das pessoas mudarem de opinião em relação a você. E a você, a mim, a todos nós, né? E isso depende das circunstâncias, depende do que acontece. Alguém pode estar olhando para você e achando que você é a pessoa mais adequada dela estar ali ouvindo, aprendendo. Num deslize seu, ela pode achar que não é bem isso não. Ou o contrário, ela achar que você não é lá aquela pessoa. De repente uma boa atitude pode mostrar, não, realmente não é o que eu pensei, essa pessoa realmente é uma pessoa que eu posso confiar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o desejo de ganharmos nossa família para Cristo. E não só nossa família, cada pessoa que a gente gostaria de levar ela a Deus, não é verdade? Nós gostaríamos, mas dependendo do que aconteça na nossa vida, aquilo vai fazer com que a pessoa olhe e diga, não é bem por isso não tenho que ouvir essa pessoa, ou o contrário, né? Essa pessoa precisa ser ouvida, realmente ela está certa. Aqui fala do apóstolo Paulo. Ele estava preso, era prisioneiro, preso por ter pregado o Evangelho. Ele está sendo levado para Roma em um navio. E houve nessa viagem, você imagina, viajar de navio hoje é tranquilo. Os navios são tudo bem equipados, motor, toda aquela coisa toda, conforto. Mas naquela época não, o navio naquela época era bem precário. Imagina enfrentar uma viagem de navio naquela época. Se na época bem mais para cá, como a gente ia falar do descobrimento do Brasil, na época da escravidão, os navios negreiros que eram terríveis. Agora imagina na época de Paulo, que a coisa estava bem mais atrasada ainda. E eles tiveram muito contratempo e acabaram naufragando e parar numa ilha, e o navio ali se despedaçou, mas eles conseguiram se salvar, que o próprio Deus tinha falado com Paulo, não vai morrer ninguém. Mas aqui no versículo 28, capítulo 28, versículo 1, ele chega na ilha de Malta, foi o lugar onde o navio ali ancorou, e diz, eles não iam nem para esse lugar, né? Isso aí foi uma tempestade que obrigou eles a irem para lá. Diz assim: e havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade,
Bárbaros era como eles tratavam as pessoas de outras nações ali, ou melhor, aquelas pessoas que ainda não tinham chegado ali. O mundo naquela época estava em desenvolvimento, né? Então, o Império Romano, aqueles países que já tinha ali, o Império Romano tinha dominado, então eles se consideravam ali o povo, a própria Grécia, o povo que tinha cultura, tinha conhecimento, Israel. E esse povo de ilhas era um povo lá que vivia à parte, desligado desses mundos onde tinha chegado a cultura. Então por isso que eles chamavam de bárbaros. Eu estou explicando isso porque é uma palavra que nós falamos todo dia, né? E às vezes dá uma dificuldade de você compreender o que é um bárbaro, né? Mas era um bárbaro por isso que eles teriam. Era como se estivesse dizendo assim, vamos usar no termo de hoje, povo ignorante, que não sabe nada, né? Que não tem o conhecimento da cultura, é um povo bárbaro. Aí eles tratavam designado dessa forma. Mas toda a vida é a gente do mesmo jeito, tinha suas culturas também. Mas voltando aqui, foi só para explicar, para não criar confusão nessa palavra. Usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva, que caía por causa do frio. Então quer dizer, os moradores da ilha, eu gosto mais de uma tradução que diz os nativos, porque os nativos já está dizendo, os que nasceram naquela ilha, né? Esse negócio de bárbaro já até está. Então os nativos da ilha receberam eles e disse que eles trataram com grande humanidade, né? Você imagina um navio, esse navio, ele tinha, em algum ponto aqui fala quantas pessoas tinha nesse navio, acho que há 200 e poucas, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não li em algum lugar que fala. Quantas pessoas tinham? Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Oi? 170? Ah, sim, 276, é isso? Eu ouvi? Tá bom. Era isso, é que eu li aqui. Qual que é o versículo que está mesmo falando? O 27? 37. Eu li hoje, mas isso mesmo, era os autores do navio, 276 almas. Então imagina, chegou na ilha, 270 pessoas. E não dá pra gente imaginar muito como que era essa ilha naquela época, né? Que eles eram um tempo muito atrasado. E chega, mas os nativos da ilha cuidaram desse povo, receberam, e Paulo aqui diz que eles não receberam, trataram com muita humanidade, quer dizer, suprir a necessidade daquele povo, dentro da condição deles, né, que eles tinham ali. Então quer dizer, providenciar com certeza lugar para eles ficarem, uma fogueira, alimentação, no que eles tinham. Porque também o povo não era tão exigente quanto o de hoje, né? O cara de hoje chega num lugar que quer comer McDonald's. Era mais fácil. Trazia fruta, trazia o que tinha e o povo comia. Bom, continuando aqui. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Então Paulo foi pegar um bocado de mato, eles fizeram uma fogueira, porque chovia e tudo, estava frio para se aquecer. Aí o Paulo foi pegar lá uns gravetos de mato para jogar na fogueira. Só que ele não percebeu que tinha uma cobra lá no meio, e a cobra chegou e grudou na mão dele. E quando ele levantou a mão, a cobra ficou de pendurada, né? Aí diz assim: e os bárbaros vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida,
visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Vamos entender isso aqui? A chegada daquele povo na ilha. Aquele navio, ele tinha uma tripulação, que era que as pessoas cuidavam da navegação, que trabalhava no navio, o comandante do navio, e tinha também soldados que aquele navio estava levando mercadoria e presos para Roma. Então havia um destacamento de soldados e havia os presos. E com certeza, quando eles desceram na ilha, com certeza ficou bem claro que alguém ali era preso, prisioneiro, alguém ali era polícia e alguém ali era os trabalhadores do navio, né? A tripulação do navio. Os bárbaros vendo isso, Paulo era um dos presos, tinha sido preso por causa do evangelho, então com certeza foi identificado como preso. Aí o Paulo vai mexer com os gravetos e uma cobra ele pega na mão. Quando pega na mão e os bárbaros, os nativos da ilha veem aquilo, eles não sabem porque o cara está preso, eles sabem que o cara é um prisioneiro. Se o cara está preso, na mente nossa, se você vê a polícia ali levando uma pessoa presa, o que é que você pensa? Fez coisa errada, não é verdade? Então foi a mesma coisa. Só que aí eles imaginam, quando eles viram a cobra pegar na mão do Paulo, aí eles pensaram ainda pior ainda. Disse, a justiça que está fazendo. Era para ele ter morrido no mar. Como ele não morreu, chegou aqui, não vai escapar não. É aquela coisa que às vezes as pessoas usam também. Está sofrendo, está pagando por alguma coisa. Às vezes você numa luta encontra pessoas para te acusar. Está sofrendo alguma coisa de errado e tem para estar nesse sofrimento. Então o que eu quero dizer aqui, às vezes as circunstâncias elas fazem, principalmente quando ela é desfavorável, elas fazem com que as pessoas possam fazer também tirar uma má ideia de você. Não, então assim não é à toa, alguma coisa tem. E foi a primeira impressão deles. Olha só, eles não sabiam o que Paulo tinha feito, porque Paulo estava preso. Eles já disseram, esse homem é homicida. Eles já pensaram pior de Paulo. Já pensaram que Paulo era um assassino, era um homicida. Então aqueles homens que trataram tão bem aquele pessoal, agora eles estavam olhando para Paulo e esse cara é homicida. Ele escapou do mar, mas não vai escapar da serpente, vai morrer aqui na ilha. E eles ficaram esperando, ainda ficaram esperando o pior acontecer. Olha que coisa séria, que diz assim, e um barro vendo a vírgula pendurada na mão de Paulo, e certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a vibra no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Então esse cara, daqui a pouco ele cai morto aí. Essa cobra mordeu ele, daqui a pouco ele está morto. Ou vai inchar, vai começar a inchar, e esse cara vai padecer. Esse cara não é boa peça e Deus está punindo ele. Aí diz assim, mas tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer diziam que era um Deus. Poxa, há pouco ele era um homicida, agora estão dizendo que ele é um Deus. Você está vendo como as pessoas podem mudar de opinião de acordo com que a sua vida toma um rumo? Se as coisas com você só está acontecendo coisa ruim, você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, essa pessoa, alguma coisa errada está com ela. Alguma coisa errada. Aí começa a te acusar até do que você não é. Por quê? Porque elas vão associar o mal que está vindo sobre você com a sua vida.
Ele dizer, não, alguma coisa tem de errado. Eu já vi pessoas dizer isso acerca de outra. Ah, está sofrendo? Alguma coisa fez para pagar, para estar pagando um preço tão alto. Nada é por acaso. É bem assim. E foi o que eles fizeram. Só que de repente é a mesma coisa, quando as coisas mudam favoravelmente, a pessoa já começa a ter outra visão. Isso aqui nos dá uma lição seguinte: o que fez Paulo não sofrer dano com a mordida daquela corda? A comunhão que ele tinha com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, irmãos. Comunhão, porque a Bíblia, você conhece o versículo que eu vou citar aqui, eu não vou nem na Bíblia. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Entenda bem, presta atenção. As coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas não vêm da parte de Deus, a não ser que a gente esteja num pecado danado. Mas se não estivermos, elas não vêm da parte de Deus. E elas não vêm para te trazer algo de bom, elas vêm para te destruir. Mas se você está andando na palavra de Deus, na obediência a Deus, vamos dizer, no amor a Deus, amar a Deus, Jesus disse, é ter a palavra dele e obedecer. Aí Deus vai fazer com aquilo que veio para te destruir, Deus vai agir em cima daquilo e aquilo vai contribuir para um bem maior na sua vida. Quer ver um exemplo? Eu não vou abrir a Bíblia, só vou citar o rei Josafá. O rei Josafá estava tranquilo no seu reinado, no seu palácio, e de repente alguém chegou e disse assim: Josafá, se reuniu aí acho que era 4 nações, se uniram, e é uma multidão, e está vindo contra ti. Notícia ruim. Quando Josafá ficou sabendo daquilo, ele teve medo. Só que aí ele tomou uma decisão certa. Ele convocou toda Israel e disse: vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos jejuar. Ele não saiu como um doido para ir batalhar, não. Eles vão buscar Deus. Ele foi buscar a Deus. E ele fez uma oração sábia. Ele lembrou: oh Deus, o Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos colocou aqui, essas pessoas estão vindo contra nós, nós não praticamos mal contra elas, não é justo. E ele chegou e disse assim: olha Deus, está vindo uma multidão, não sei o que fazer não, porém os meus olhos estão só em ti, os nossos olhos estão em ti. Aí Deus mandou um profeta que disse assim: amanhã te prepara, vai de encontro ao inimigo, só que você não vai lutar nessa batalha, essa batalha é minha, eu vou lutar por você, mas você se levanta e vai de encontro. E ele fez isso. Ele reuniu os levitas para adorar, fez um grupo de adoração a Deus, soldado atrás, e foram lá louvando a Deus. Vamos de encontro, Deus mandou para a gente ir, então vamos. Quando eles chegaram lá, os inimigos tinham lutado entre si, estavam todos mortos, e tinham deixado uma grande riqueza, que eles foram lá só, Deus mandou eles lá só para juntar a riqueza que o inimigo deixou. Porque entenda bem, naquela época as batalhas eram travadas no arco e flecha, na espada. Então quando ia para a guerra, era uma multidão de gente, e uma multidão de gente, se ele vai para um lugar e demorar, eles iam levar roupa, comida, bens, cavalos, animais, tudo isso eles levavam. Aí se mataram, ficou tudo isso para trás. O Josafá só reuniu, ficou 3 dias reunindo. Quer dizer, aquilo que seria o mal na vida de Josafá, Deus transformou no bem. Mas o mal não veio para ser bem, o mal sempre veio para ser mal mesmo. É Deus que faz a mudança. É Deus. Nunca se engane. Ah não, estou numa luta danada, essa luta veio para me ter uma grande vitória. Não, essa luta veio para acabar com você. Agora, se você se grudar em Deus, obedecer a Deus, andando com Deus, Deus vai transformar numa grande vitória. Amém, Jesus? Não, porque às vezes tem um ensinamento errado. Eu já vi crente dizer assim: a luta está grande, é porque eu vou ter uma grande vitória. Toma cuidado, se você não andar com Deus, se você não confiar em Deus, se você não estiver na palavra de Deus, você vai ter uma grande derrota. É aquilo que Jesus falou na parábola
dos dois homens que vão construir casa. Um construiu a casa na rocha, no alicerce, trabalhou. Aí Jesus diz assim: veio a tempestade, bateu os ventos e aquela casa não sofreu dano. E ele explica que homem é esse: é aquele homem que ouve a palavra de Deus e obedece, constrói sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, sua vida com Deus. O outro não, o outro construiu na areia, construiu, quer dizer, o que não dá ouvidos, que vem à igreja, mas não está nem aí para a palavra. Aí ele disse: aí veio a tempestade e foi grande a destruição. A tempestade, ela só vem para destruir. Só que quando ela se encontra algo que está bem alicerçado, ela não pode destruir. Isso aqui é a vida. As lutas da vida, as tempestades da vida, elas vêm para nos destruir. Só se a gente estiver bem alicerçado na palavra de Deus, elas não vão conseguir. Aí a vitória é grande. Mas não foi a luta que nos trouxe uma vitória, foi Deus que nos deu a vitória mediante uma situação que veio para nos destruir. Está dando para entender? Então foi o caso aqui de Paulo. A cobra veio, mordeu ele. Os homens ficaram: não, ele vai morrer, esse homem é assassino. Aí de repente ele disse: pô, mas ele não morre. Qualquer um morreria. Esse homem é um Deus. Os bárbaros, sem entendimento, já acharam que Paulo era um Deus. Aí diz assim, continuando aqui: mas sacudindo lá, não sofreu nenhum mal. Eles esperaram que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Ali próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual os recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Esse povo tinha um bom coração. Você veja bem, esse povo não era convertido, não conhecia Deus, era barro, eles tinham um bom coração. Então a gente não pode nos iludir, né? Que tem gente que não tem Deus, mas tem um coração bom. Mas isso não é o suficiente. Precisa conhecer Deus, precisa se render a Deus. Diz assim: e ali próximo daquele lugar havia umas terras que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidade, sararam, os quais se distinguiram também com muitas honras. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Assim, quando embarcamos, nos proveram de todas as coisas necessárias. Você presta atenção, a opinião daqueles homens não mudou, não só em relação a Paulo, mas em relação a todos. Por quê? Porque o Paulo andava com Deus, irmão. O que eu quero trazer nessa mensagem, assim no resumo rápido, é que nós precisamos andar com Deus, para que mesmo quando vinham as coisas ruins sobre nós, Deus mude a história. Que Deus venha mudar. Por quê? Porque nós queremos ganhar nossa família para Deus, nós queremos ganhar pessoas para Deus, mas as pessoas vão olhar a nossa vida também, vão olhar o que acontece, e às vezes as lutas estão aí, nós não temos culpa delas. Paulo não teve culpa que uma serpente mordesse ele, talvez teve imprudência, né, de pegar aquele mato e não olhar, não dar uma mexida por ele de acordo. E às vezes na vida nós também temos algumas imprudências e acontecem coisas ruins. E quando acontece, as pessoas podem tirar ideia errada de você. A pessoa diz que é de Deus, mas olha como está. Fulano diz que é de Deus, mas só vive pedindo dinheiro emprestado para mim. Fulano diz que é de Deus, que é tão santo, mas só vive precisando de mim. Aí a pessoa começa já até duvidar da tua fé, da tua comunhão com Deus, e fazer uma imagem às vezes negativa de você, e você vai pregar para ela nem dar ouvidos. Às vezes por coisas que você não tem nem culpa, e você não tem nada a ver, tua comunhão continua intacta, porque não é luta que vai anular nossa comunhão com Deus.
Que anula a nossa comunhão com Deus, não são as lutas que nós passamos. O que anula a nossa comunhão com Deus é a gente relaxar nessa comunhão e partir para o pecado ou relaxar mesmo, né? Porque tem gente que está muito bem de vida e está bem longe de Deus. Até cristão mesmo, que está confiando só no que tem. Mas, para a opinião das pessoas, eles às vezes até mede sua comunhão com Deus pelo momento que a tua vida está vivendo. Agora, o que eu quero que você entenda, nós precisamos ter comunhão com Deus, porque as lutas vêm para mim e para você. A víbora de vez em quando aparece, na vida de um. Só que quando aparecer, a gente sair vencedor daquilo pelo agir de Deus na nossa vida. E a gente ter comunhão para a gente ser usado por Deus. Entenda bem, como Paulo ficou sabendo, olha, o homem lá está doente. Paulo disse, eu vou lá orar por ele. Ele foi lá, orou e o homem foi curado. Talvez você pode dizer, você que é membro da igreja, você pode dizer, ah pastor, mas isso é coisa de pregador. Paulo era um pregador. Não, isso é coisa de quem crê. Para fazer uma oração pelo doente não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser ninguém, só precisa ser um cristão de fé. Que chega diante de uma pessoa e diz, você está doente? Deixa eu orar por você, eu vou orar e eu creio, Deus vai curar. Porque a Bíblia diz, os sinais seguirão aos que creem. E Jesus disse, em meu nome eles expulsarão demônio, eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você não precisa de um título para você expulsar um demônio ou para você orar por uma pessoa que está doente. Você precisa de fé. Até porque às vezes o cara tem um título, mas não tem a fé, ora nada acontece. E eu estou dizendo isso porque eu já vi exemplo mesmo. Até eu já contei aqui exemplo, lembro sempre esse exemplo que eu lembro do cidadão lá em Fortaleza. Ele trabalhava de guarda noturno e ele ia sair à tarde para trabalhar e ele ia para o trabalho, e quando ele vinha de manhã, ele vinha de bicicleta, ele passava na casa, antes de chegar na casa dele, passava na casa da mãe dele. E um dia ele chegou lá e a mãe dele estava com a febre tremenda, os irmãos tinham levado para o hospital, tinha passado a noite no hospital, de manhã o médico liberou, trouxeram para casa, só que ela estava pior do que quando foi. Aí ele chegou na casa, em uma família simples, sem recursos. Ele chegou na casa de que os irmãos estavam desesperados, os irmãos não conheciam Deus, a mãe pior. Ele disse, passou todo mundo chorando, minha irmã, meus irmãos. Ele disse, eu quase entro no barco também, chorar junto. Ele disse, mas eu lembrei, não, eu tenho Jesus, eu vou chorar não, eu vou orar. Chorar não resolve? Aí ele disse que chegou ali perto da mãe e disse, mãe, se eu orar pela senhora crê que Jesus pode te curar? Aí ela, eu creio. E ele disse assim, eu pus a mão sobre ela e orei, pastor, orei, chega o suor desceu nela e em mim, porque não é muito difícil só descer lá em Fortaleza, quente para danar. Mas no caso, ele orou com fé, determinação, e ele disse que chegou, chamou para os irmãos e disse assim, fica tranquilo, vocês não vão voltar com a mãe para o hospital, Jesus já curou. Não estava vendo a cura. Foi para casa, dormiu, tinha trabalhado à noite, levantou à tarde, foi para o serviço. Aí disse, no outro dia que eu trabalhei a noite inteira, no outro dia eu volto, aí passo na casa da minha mãe, era o costume que ele fazia isso toda manhã. Ele disse, minha mãe estava lá fazendo os afazeres como se nunca tivesse adoecido. O que eu quero te falar, nós precisamos ter essa comunhão com Deus, essa intimidade, estar buscando na palavra, a compreensão da palavra, para você ser usado por Deus, porque aí sim, se você for usado por Deus, as pessoas vão ver o quanto você é de Deus, vão passar a acreditar também. Você vê que nessa ilha aqui, todo mundo, as pessoas que estavam olhando para Paulo e achando que ele era um homicida, de repente todos estavam buscando Paulo para Paulo orar por eles, para ele ser curado, porque viram Paulo orar por alguém e ser curado. Então, você pode ter certeza, foram 3 dias aqui, foram 3 dias de pregação do Evangelho.
A Bíblia não fala que depois foram embora, mas aqui a semente ficou plantada e com certeza dali o Evangelho alcançou aquela ilha inteira, aquelas pessoas. Por quê? Porque havia um homem de fé. A coisa ruim vem quando você está na pior, as pessoas te veem também como o pior. Mas quando Deus age na sua vida, tem liberdade de agir na sua vida, as pessoas começam a mudar de ideia. Amém, Jesus? Porque aquilo que eu li lá atrás, quando tudo está bem, você arruma até um milhão de amigos. Quando as coisas estão ruins, até o amigo que você tem, você perde. Até o amigo que você tem vai embora. Agora tem um amigo que nunca vai se nós buscarmos ele, é Deus. Aliás, Deus nunca vai embora da vida de uma pessoa. A pessoa que se afasta dele. A pessoa que se afasta dele. Ou vira as costas, né? Vira as costas. Quando é que nós viramos as costas para Deus? Quando Deus está falando conosco e nós estamos dando crédito à palavra dele, estamos dando ouvido à palavra dele, estamos dando atenção mais para as coisas do mundo que para a palavra. Então nós precisamos dar mais ouvidos a ele, aprender com ele, porque em qualquer circunstância é ele que vai nos ajudar. E nós não precisamos ficar querendo nos esforçar para mostrar para as pessoas que somos de Deus. Nós temos que nos esforçar para ser de Deus, e o próprio Deus vai nos mostrar para as pessoas. Às vezes o erro do cristão é que ele fica querendo se mostrar para as pessoas quanto ele é de Deus, e às vezes fica só na aparência. Nós temos que nos esforçar para nós sermos de Deus, ter comunhão com Deus, e Deus nos mostra para o mundo quem nós somos nele. Amém, Jesus? Porque quando é que Deus vai mostrar para o mundo que você é dele? Quando ele tiver liberdade de te usar, como ele usou Paulo aqui, para orar para aqueles homens. Quando a coisa ruim vem para destruir você, e Deus te dá um livro, Deus te abençoa, e ela não consegue vencer você. O mal não consegue lhe vencer. Amém? Ficamos com essa palavra. Vamos orar? Coloque-se de pé.